Chegamos ao fim de mais um ano, mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Será que você realmente viveu ou apenas sobreviveu mais um pouco? Muita gente troca o calendário, comemora o ano novo, faz promessas vazias, mas continua sendo exatamente a mesma pessoa por dentro. O corpo muda de data, mas a alma permanece estagnada. Presa nos mesmos padrões, nas mesmas culpas, nas mesmas justificativas. Essa mensagem não é sobre o ano novo lá fora. É sobre um eu novo aqui dentro. Talvez você tenha passado o ano inteiro acreditando que o problema eram os outros. A família difícil. O passado. As circunstâncias. As dores que te impuseram. Mas e se o verdadeiro convite da vida nunca foi mudar o mundo e sim mudar você? Hoje, você vai ouvir uma reflexão que pode mexer profundamente com a sua consciência espiritual. Uma mensagem que revela em que estágio você realmente está na sua relação com Deus, com a vida e consigo mesmo. Bom, para você que está chegando hoje a primeira vez, o nosso programa é em estilo de roda de conversa. O Jorge vai abordar o tema durante 10 a 15 minutinhos, depois a gente vai abrir para as perguntas. Para isso, você pode colocar aqui no chat seu relato, suas dúvidas que você quiser interagir conosco, e também aqui na descrição do nosso vídeo tem um link que você pode trazer o seu relato ou a sua dúvida de forma anônima, para preservar a sua identidade. Não dá para a gente colocar no chat por uma questão da política da plataforma do YouTube, mas fique atento também, tá bom? Então a gente agradece que você compartilhe desses relatos e dessas informações que a gente pode enriquecer aqui o nosso programa. Tá bom? Mas já falei demais, vou passar para o Jorge. E, Jorge, antes de você começar, para aqueles que estão chegando agora que não conhecem você, por favor, faça aí a sua apresentação. Você está mudo. Eu me chamo Jorge Alahá, eu sou o trabalhador do Centro Espírita Recanto da Prece de Curitiba, Paraná, e atuei durante 35 anos na Federação Espírita de Rondônia, em Porto Velho, aonde eu vivi durante esse período, e durante essas 3 décadas e meia eu consegui atuar em várias frentes dentro do movimento local, que era um movimento muito pequeno. Então, eu atuei em palestras, em grupos de jovens, no trabalho de unificação, nas várias atividades que a instituição espírita federativa lá precisava. E antes de Rondônia, eu atuei em Belém do Pará, na Juventude Espírita do Pará, porque nessa época, há quase 40 anos atrás, eu era bem mais jovem. Então, eu participei da Juventude Espírita de Belém, de lá fui para Porto Velho, fiquei 35 anos e hoje eu atuo aqui no Centro Espírita de Curitiba e continuo indo a Porto Velho com certa regularidade, então continuo ainda vinculado à Federação Espírita de Rondônia. Ok? Sim, sim. Fique à vontade, viu, para abordar aí o tema. Então, muito bem. A nossa caminhada evolutiva, em termos de conexão com Deus, de relacionamento com o Criador, ela tem como se fosse 5 estágios diferentes. Eu não posso dizer que são 5 degraus, porque se eu dissesse que são 5 degraus, eu estaria falando de mudanças bruscas. Porque é uma rampa, na verdade, com 5 estágios diferentes. E a gente vai abandonando um estágio, vai se aproximando do outro e vai seguindo. E o primeiro estágio desse processo de conexão nosso com o Criador é a absoluta negação dele. Não creio, não me aproximo, não gosto, não quero, desacredito, acho que nada disso é verdadeiro. Então, nós temos um primeiro estágio, que é um estágio de não crença. Seria na nossa escala de aproximação com o Criador, o nosso momento mais distante, digamos assim. É aquele no qual nós não
desenvolvemos nenhum tipo de atração pelo Criador. Há uma certa indiferença da alma em relação aos aspectos espirituais. Num segundo estágio que a gente tem é quando nós já nos aproximamos da religião, já nos aproximamos de Deus, já temos uma forma da qual nós nos conectamos a Ele, mas esta forma de conectar é totalmente ritualística. Ela não tem desdobramentos morais. A gente não está preocupado com os aspectos da minha conduta. Eu estou preocupado com uma liturgia, Lilian Barbuda. Uma liturgia, ou seja, eu tenho que cumprir um rito, eu tenho que ir, tenho que voltar, aí eu fico em pé, eu me abaixo, eu uso uma determinada roupa. Então, eu estou vinculado a um culto religioso unicamente pelos aspectos externos que essa religiosidade tem. Então, eu faço oferendas, eu faço danças, eu me curvo, eu me levanto, eu tenho toda uma cerimônia de apresentação diante do Criador, mas esta forma de culto, ela não está ligada a nenhum processo de conexão com as questões espirituais. Eu estou, na verdade, vivendo a religião exterior, o culto externo, a crença de que eu me conecto com Deus pelo ritual, pela liturgia, pelos aspectos que os homens veem, sem que dentro de mim esteja acontecendo alguma coisa de mais significativo. É confuso isso que eu digo, Amanda? Está tranquilo o que eu falo? Não, para mim faz sentido isso. Terceiro estágio. O terceiro estágio é aquele em que a gente olha para o segundo e diz: que tolos, que ignorantes, que não sabem de nada, estão preocupados com os rituais, com as coisas externas, com as liturgias e não entendem nada das leis espirituais. Então, são aqueles de nós que nos achamos os certos, que nos achamos os iluminados, porque detemos o conhecimento espiritual. Porque, por algum motivo, as verdades espirituais nos alcançaram. E essas verdades espirituais não são o grande objetivo da vida. Elas são muito importantes, mas elas não determinam a salvação da criatura. É lógico que quem está vinculado a uma religião exterior que não compreende o sentido da vida vai enxergar nisso um grande progresso. Poxa, eu até ontem não entendia nada, eu não compreendia nada do mundo espiritual, eu não sabia da imortalidade, eu não sabia da lei de causa e efeito, não sabia da reencarnação, não sabia de nada. Eu era um ignorante espiritualmente. Hoje eu sei o que são as leis espirituais. Hoje eu vejo as pessoas no culto exterior e digo, meu Deus, como são ainda despreparados. E nos achamos, na verdade, seres superiores, porque temos conhecimento espiritual. Chegará o momento em que nós vamos descobrir que nós também estamos equivocados. Acreditar que o simples conhecimento das leis espirituais seja o objetivo da vida é não entender a proposta que o Criador tem para todos nós. Se nós nos aproximarmos da questão 982 de O Livro dos Espíritos, nós encontraremos Kardec perguntando o seguinte: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita e acreditar nas leis espirituais
para que eu consiga alcançar a felicidade espiritual? Então, num primeiro estágio, eu estou distante das coisas espirituais. Estágio 1. No estágio 2, eu achei que eu me aproximei porque eu entrei num processo litúrgico, numa prática exterior, que eu tenho toda uma liturgia, todo um conjunto de rituais, e eu acredito que é isso que me conecta com o Criador. Mas, na verdade, eu ainda não fiz nenhum processo interior de transformação. Quando eu vou para o estágio 3, eu digo, não, isso é coisa de exterior, isso é tudo bobagem. O importante é entender as leis universais, entender o que é a obsessão, o que é o mecanismo da reencarnação, a lei de causa e efeito, e todo um conjunto de verdades que não pertencem, na verdade, ao Espiritismo. Estão derramados nas várias doutrinas do mundo. Desde a mais remota antiguidade já se falava sobre isso. Já se falava, Amanda, de 10 verdades espirituais que estão presentes nas múltiplas doutrinas mais antigas que a Terra possui. E eu vou dizer quais são esses 10 rapidinho. 10. Primeiro, a existência de um Deus único é a primeira. Segundo, no homem existe uma parte espiritual chamada alma, que é imaterial. Terceiro, esta alma, essa parte espiritual da criatura, sobrevive à morte. E quando o corpo morre, essa parte de nós continua viva. Quarto, existe o mundo espiritual aonde vivem os espíritos. 5, os espíritos se comunicam com os homens. 6, existe a lei de causa e efeito. 7, existe a reencarnação. 8, os espíritos evoluem. 9, existe a felicidade como destino de todos nós. E 10, para que nós alcancemos esta felicidade, nós precisamos viver o amor, porque a felicidade, ela não é um dom gratuito, ela é uma conquista. Você conquista a felicidade à medida que vai amando. Quanto mais ama, mais você se torna feliz. Então, isso é o que a gente descobre no terceiro estágio, quando eu descubro as leis espirituais e acho que isso é a minha salvação. Mas não mudou nada, sabe? A gente só sabe saber, mas não sabe nada. Apenas conhece as leis espirituais, Silvana. Apenas sabe o que é, na verdade, o mundo espiritual. Mas não trouxe isso para a sua vida. Então, o quarto estágio, que seria o penúltimo dessa rampa da gente se modificar, é aquele em que eu descubro que todo esse conhecimento tem consequências morais para nós. Olha que coisa linda. Quando eu descubro que não, cara, não é para conhecer, esse negócio é só para conhecer. É para conhecer e evidentemente, vivenciar isso. Então, no estágio 4, o indivíduo não somente conhece as leis espirituais, mas ele já entendeu que essa lei é uma lei moralizante, que essa lei não é uma filosofia de janela, que a gente debruça para dizer, olha só, sabe por que aquele cara sofre? Sofre porque na outra encarnação ele deve ter tido isso, por isso que ele está assim. Então, não é para a gente assistir as coisas e apenas falar. Então, o estágio 4 é aquele Silvana Maria dos Santos e Silvana Regina de São Carlos. Muriaé e São Carlos, hoje presente conosco. Silvana Maria dos Santos de Muriaé, Minas Gerais, mas que foi do Ivon Costa de Belém do Pará, na minha época de juventude. E Silvana Regina de São Carlos, São Paulo, as xarás que estão aqui. Então, Silvanas, no estágio 4 é quando eu descubro que esta verdade é uma verdade de transformação moral.
fantástico, é uma descoberta incrível, que eu olho para trás, para aquele que só sabe, digo, cara, você não sabe de nada, você está só estudando. Não é esse o objetivo é a mudança. Mas no estágio 4 ainda tem um problema, sabe, Amanda? A gente quer corrigir os outros. A gente quer que os outros mudem. Nós queremos que as pessoas se transformem. Então, nós achamos que nós somos a palmatória do mundo e queremos corrigir o outro e dizer que o outro está errado e apontar o erro do outro. E nós passamos a ser o julgador da humanidade, porque eu tenho conhecimento espiritual e eu sei que aquilo tem compromisso espiritual e eu me arvoro em ser o julgador, o penitenciador das pessoas. Olha, você está errado, hein? Que você faz, cuidado, hein? Você vai se responder por isso aí e tal. E você também, porque você... Esse é o estágio 4, que eu quero resolver o mundo lá fora. Eu quero ser o transformador dos outros. Mas eu mesmo não estou entendendo que eu preciso me transformar. Nós só alcançaremos o estágio 5, o último dos estágios do entendimento das leis da vida, quando eu disser, eu não tenho governança sobre o outro. Eu não tenho poder de mudança sobre ninguém. Eu posso até ajudar, orientar, dizer, mas eu não mudo ninguém, pelo amor de Deus, eu não mudo ninguém. Eu não tenho poder de mudar a vida de quem quer que seja. Eu, quando muito, mudo a minha. Estar no estágio 5 é descobrir que eu sou o transformador da minha própria existência. Que sou eu que me transformo e que me modifico, que me renovo, que me reapresento, que a cada etapa do meu processo evolutivo estou aprendendo e me transformando, descobrindo quem verdadeiramente sou e aprendendo a me desembaraçar das questões materiais sem depender dos outros. Enquanto eu dependo dos outros, isso é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do meu irmão, é por causa da minha mulher. Tem gente que culpa até a sogra pelas coisas que acontecem na sua vida. Quando eu sou, na verdade, o único artífice da minha verdadeira felicidade. Mais importante do que aquilo que os outros me fizeram, é aquilo que eu mesmo fiz comigo mesmo, com aquilo que os outros me fizeram. Então, quando nós nos aproximamos desse período de mudança de ano, de chegada de final de ano, é um momento maravilhoso para que a gente faça um balanço. E, primeiramente, descubra em que estágio nós estamos. Estamos no estágio da negação, da ritualística, do simples conhecimento espiritual, no estágio do julgador da vida alheia, ou se nós já descobrimos que precisamos, independente do outro, promover a nossa mudança que ninguém poderá fazer por nós. Os dias, na verdade, são todos iguais, não tem diferença entre dias. Mas há uma convenção na nossa sociedade que a gente está se aproximando do ano novo. E essas convenções, embora elas sejam simples convenções, elas têm um aspecto psicológico muito forte. E elas podem nos ajudar a fazermos uma decisão, a dizermos, eu não quero mais ser como eu sou. Eu descobri que eu estava no estágio 3, eu quero ir para o estágio 5. Eu quero abandonar a ritualística e eu quero ir para o processo de mudança interior. Transformar a minha vida e alcançar a plenitude de todas as coisas. O ano novo que se aproxima é um excelente momento para que a gente tenha um eu novo nessa nova etapa, quando o Senhor nos oferece um ano inteiro pela frente para que a gente demonstre de maneira efetiva a mudança que a gente já pode fazer em nós por aquilo que a vida tem nos oferecido de lições. Então fica aqui a nossa reflexão sobre a necessidade de nós despertarmos para a mudança interior e pararmos de olhar o que está fora de nós. Ei, Jorge, nossa, apesar de ter sido breve, mas quanta coisa que passa na nossa mente, de tudo que o Jorge pincelou aqui,
na fala dele, né? E aí a gente vai e destaca algumas coisas. Eu sou o transformador da minha própria existência, que é quando você consegue absorver todo esse conhecimento, né, de quem eu posso ser no mundo, né, de quem eu acredito ser no mundo, ou de eu me abrir, né, Jorge, para eu poder me autoconhecer, né, porque acho que com autoconhecimento, né? Eu posso ser um influenciador da vida do outro, um influenciador. Mas eu só sou o transformador na minha própria vida. Eu não sou o transformador da vida de ninguém, eu não transformo ninguém. Eu posso influenciar, mas só a própria criatura que pode fazer a sua mudança. Boa noite, Rosilene Fortunato. Boa noite, Robson West e Vanderburg Baracho. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso Consultório de Afeto. Isso, sejam bem-vindos. E uma coisa assim que eu acredito também é que quando a gente consegue absorver tudo isso que você falou, em alguns momentos a gente vai conseguir aprender a silenciar, não é, Jorge? Porque o que acontece, sabe? Nós temos muito a ideia, quando a gente está no estágio 4, e que a gente é o dono da razão. Então, eu posso dizer para o outro, porque eu sou o certo, ele é o errado, né? Então, eu tenho todas as respostas, eu tenho todas as soluções, eu sou o senhor de todas as coisas. Às vezes está no estágio 3 ainda, só do conhecimento espiritual, e já acha que é um espírito superior só porque conhece, só porque sabe, sem ter vivido nada. Então, a gente, às vezes, cria essa falsa crença de que, sim, eu não tenho que silenciar diante dos outros, eu tenho que rebater, eu tenho que criticar. E isso é uma grande ingenuidade, porque a gente sai para o confronto, não aprende, não se transforma, não se edifica e se destrói completamente. Esse é o grave problema das nossas existências. Então, quando eu descubro o sentido da vida, né? E aqui nós temos o Adilson Shibukawa aqui conosco, que é de família oriental, sabe muito bem o pensamento do Buda. O Buda dizia de maneira muito tranquila: a hora que você descobre o sentido da vida, você para de brigar, para de discutir. Discutir por quê? Por que eu vou dar? Por que eu tenho que impor a minha ideia sobre o outro? O outro tem o direito de pensar como quiser, eu vivo a minha vida como eu quero. Então, é a libertação das nossas almas descobrir que a felicidade depende unicamente de mim. E eu sou o único que pode construir a minha felicidade. Mesmo que as pessoas me prejudiquem, me persigam, me odeiem, façam coisas erradas para mim, o sentimento de felicidade ou infelicidade está dentro de mim, não está do lado de fora. Então, como você lembrou, né, que a gente aprender a fazer silêncio, na verdade, promover um processo que o Buda chama de ressignificação. É olhar a vida pelo olho espiritual e poder dizer: esse não é o sentido que a vida me pediria. Então, o que a vida me pediria? Que eu fizesse uma mudança. Joana trata isso de maneira muito bem no terceiro livro da série psicológica, chamada Plenitude, que deveria estar na minha estante, mas não está. O livro Plenitude, ele está por aqui por cima. O livro Plenitude, no seu capítulo 5, aqui. O livro Plenitude, no seu capítulo 5, isso aqui é da edição antiga. Plenitude, capítulo 5, tem até uma imagem aqui que eu acredito seja do Buda, e esse livro é muito búdico, e ele então oferece para nós que, quando eu entendo o sentido da vida, eu paro de me debater com as pessoas, eu paro de me esgrimir com os outros, porque eu vou brigar. Não tem sentido eu desenvolver esse tipo de sentimento. Então, eu me recolho e vou viver a minha vida em paz, sem a necessidade de convencer o outro daquilo que ele não quer se convencer. Exatamente. Vamos trazer alguns comentários e algumas perguntas aqui no chat que nós já temos aqui.
Temos uma internauta que ela diz assim: Jorge, perdi minha mãe, meu amor maior por cá. Sou espírita há anos. Por CA deve ser, né? É? Pode ser, CA, sim. Por CA. Sou espírita há anos, me preocupo demais com minha mãe. Eu quem cuidei dela. Tenho dificuldade de internalizar a doutrina. Preciso ter convicção. O que faço? A melhor forma da gente trabalhar esse tipo de sentimento que você está tendo é nós verdadeiramente nos aproximarmos dos princípios espíritas. É nós nos convencermos que esses princípios são reais. Uma sugestão que eu lhe daria, eu poderia lhe dar, mas não vai resolver, que seria participar de reunião mediúnica. É um instrumento excelente para abrir as convicções da vida espiritual, porque você vai ver os espíritos comunicando. Se você não tem condição de participar de uma reunião mediúnica, eu aconselho a você ler a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Como você está muito machucada, está muito saudosa, não leia a primeira parte, que ela é mais teórica, vá direto para a segunda. Porque a segunda parte, ela, já que você é espírita, ela depende menos da primeira. Na segunda parte dessa obra, existe 68 casos de Kardec conversando com os espíritos. Vai lhe ajudar demais para que você consiga ver de maneira muito clara o que acontece com as nossas vidas no mundo espiritual. Tem uma outra obra aqui, eu estava mexendo com ela outro dia, mas acho que eu já guardei. Esta aqui. Essa obra aqui é muito boa. Se você puder achar, chama-se Depois da Vida. São 30 espíritos que se comunicam através de Divaldo Franco, deixando as informações das impressões deles no mundo espiritual. Os 10 primeiros são espíritos em condições de sofrimento, os 10 segundos são espíritos em condições medianas, e os últimos 10 são espíritos em condições felizes. Então dá para você ler e crescer em convicção, vendo os relatos, tanto esses que estão no livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, são 68 histórias, e as 30 que tem aqui são 98 histórias. Se você conseguir ler isso, você vai ver tantas histórias que vão ajudar você muito a compreender a realidade que sua mãe se encontra. Mas não tenha dúvida, a vida continua. E a gente diz isso não é porque tem esses 2 livros que falam, ou porque tem esse monte de livro atrás de mim que fala, mas porque as pessoas, fora dos livros, elas também falam. A mediunidade, ela não pertence ao espiritismo. E existe uma quantidade enorme de pessoas que são médiuns e que não são espíritas, e que veem os espíritos, conversam com ele, dialogam com essas pessoas e travam contato mesmo não sendo espíritas. Eu vivi uma experiência uma vez, que eu trabalhei num lugar onde a chefe dos recursos humanos era muito médium e não era nada espírita. E ela via os espíritos na sala, ela via as entidades que desencarnavam vinculadas aos seus parentes. Ela tinha uma mediunidade extremamente aguçada, muito. E teve uma vez que um companheiro nosso perdeu a esposa, e a esposa ficou no ambiente de trabalho, e quando foi um dia, ela passou por mim, apontou para mim e disse: você agora na minha sala, agora. Aí eu entrei na sala dela, tranca a porta, eu tranquei. O que foi que houve? Você não é espírita? Eu disse: sou. Conversa com a fulana porque ela não me deixa em paz. Aí, pá, incorporou. E aí eu tive que conversar com a esposa do colega que tinha desencarnado. Ou seja, ela não é espírita, ela não tem o menor interesse nisso, mas a percepção dela do mundo espiritual é muito legítima. Então, são essas experiências e de outros mais que nos dão a convicção absoluta de que sim, a imortalidade da alma é um fato. Quanto mais a gente se aproxima, vivencia isso, experiencia essas histórias, maior é a nossa certeza de que a vida continua. E com relação à sua mãe, não tenha tanta preocupação. Existe uma obra espírita chamada A Luz do Consolador, que também deveria estar na minha estante. A Luz do Consolador, está aqui. A Luz do Consolador. É uma obra de Ivone do Amaral Pereira. Essa obra
não tem numeração de capítulo, mas ela tem um capítulo chamado Os Segredos do Túmulo. Esta mensagem aqui, ó, Os Segredos do Túmulo. Nesta mensagem, Ivone do Amaral Pereira, apoiado na obra de Ernesto Bozano, conta que os espíritos depois da morte ficam razoavelmente bem. Quem não fica bem é quem foi mal durante a vida. Eu não sei de onde o movimento espírita tirou de que todo mundo fica ruim depois da morte. Isso não é verdadeiro. Ficam numa condição negativa aqueles que durante a vida foram perversos. Aqui diz o seguinte: o homem de condição mediana, que viveu a vida e cumpriu seus deveres de maneira natural, desencarna razoavelmente bem. Nem precisa ser um abnegado, porque o abnegado desencarna até melhor. Mas o homem de condições medianas desencarna razoavelmente bem. Se você perceber, nos centros espíritas não há nenhum companheiro espírita que desencarnou e que veio dar comunicação do umbral, de uma região de treva, de sofrimento. Todos os que desencarnam vão dar comunicação de onde? De um hospital, de um posto de socorro. Eles estão se recuperando, mas não tem ninguém abandonado. Não seria a sua mãe que iria passar por um processo de sofrimento, considerando que ela foi mãe. Só isso já abre as portas do céu para o indivíduo. Nós temos aqui um outro comentário também da Janice, que diz que luta todos os dias para alcançar essa conexão. Ela está enfrentando a dura realidade do estágio 5. Boa noite, Vera de Timbó, seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Vera. Olha só, isso, na verdade, é um desafio de todos nós. A grande descoberta é nós sabermos que, na verdade, a gente precisa mudar a nós próprios. Eu acho, Vera, que... Perdão. Eu acho... Como é o nome da pessoa que perguntou? A Janice. Janice. Eu acho, Janice, que é um passo gigantesco descobrir que é conosco a história. É um movimento de distração danado que a gente faz, achando que a gente é a palmatória do mundo que vai consertar os outros. Descobrir que o processo é interior, que é só conosco mesmo, nossa, isso é uma mudança fantástica. Então, a partir do momento que eu descubro isso, meu Deus, minha vida muda de maneira muito significativa. Então, eu acho que você está de parabéns se você vive o conflito do estágio 5, porque você descobriu e já despertou dos movimentos de distração que existem e que nos impedem de chegar a esse estágio. Eu queria mandar um recado para a Luciane Ribeiro, que diz assim: muito obrigado, porque minha mãe foi uma pessoa mais amada. Então, Luciane, se sua mãe foi uma pessoa que despertou amor nos outros, por que a preocupação com ela? Se ela fosse uma mulher horrível, odiosa, perseguidora, que não fez amigos, aí a gente até pode ter preocupação. Mas quando é uma pessoa que ama tanto, meu Deus, nossa, imagina a recepção que aguarda um espírito nessas condições. No livro Voltei, de Irmão Jacó, esse livro que deve estar por aqui, meu Deus, o meu livro, eu vim de Porto Velho, eu não acho mais nada. Mas deveria estar aqui. O livro Voltei, de Irmão Jacó, não está também. Tudo bem. O livro Voltei, do Irmão Jacó, aqui os livros são para ordem alfabética. Boa noite, Vera de Timbó, seja bem-vinda. Olha aí a Vera na foto, rapaz, atrás do marido. O marido eu não sei quem é, mas atrás dele está atrás desse rapaz, que eu nem sei quem é, está a Vera. Boa noite, Vera. E boa noite, meu queridíssimo Henrique Souza, rapaz. Estou brincando com você. Boa noite, Vera. Boa noite, Henrique. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Como está Timbó, rapaz? Como estão as coisas por aí? Então, no livro Voltei, do Irmão Jacó, ele conta que Jacó era um grande espírita, muito conhecido, diretor da Federação Espírita Brasileira, uma ficha de serviço enorme, e quando desencarna numa condição mediana, sem nenhuma grandeza espiritual. Mas ele espera na praia por um espírito que iria se juntar para a caravana. E o espírito que vem cercado de entidades angélicas, que vem envolvendo esta pessoa, e o Jacó diz: meu Deus, quem é aquela pessoa que está vendo ali nesse cortejo de anjos? Meu Deus do céu!
Puxa, se eu que sou espírita, todo desse jeito assim, todo quebradinho, quem é essa mulher? Que espírito é esse? Aí os mentores que estavam na praia dizem, não, ela nem era espírita, ela era professora na área rural. Percebe como o que vale não é o conhecimento intelectual, e o tanto que se ama? Então, se sua mãe amava tanto, Luciane, deixe de ter tantas preocupações. Claro que a gente deve orar, mas fique tranquila. Quem ama nunca está sozinho. Exatamente. A gente vai trazer um relato aqui do nosso formulário anônimo. Aqui. Olá, fazem hoje, às 22 horas, 2 anos do desencarne de minha mãe após muitos problemas graves de saúde. Foi extremamente difícil cuidar dela, pois ela era uma pessoa muito difícil. Após o desencarne dela veio alívio, raiva, culpa, enfim, os corações se acalmaram e ficou o amor e as lembranças boas. Alguns meses atrás, recebi uma psicografia de meu pai também, já desencarnado, falando que ela havia sido resgatada e estava em tratamento. No centro espírita, porém, disseram que poderia ser até mesmo um obsessor falando para enganar, porque tem tantos espíritas que desacreditam das psicografias, se esse era o trabalho que Chico tanto amava fazer. Qual sua opinião sobre as cartas psicografadas, quando dizem que nos centros espíritas que esses fenômenos têm que sumir, pois só o que deve ser feito é estudar? Muito obrigada. Forte, né? Não, tem muitas coisas dentro dessa fala, né? Primeiro é a questão da mãe. Eu quero abordar primeiro a questão da mãe. A questão da carta do pai vem depois. Olha aqui o Henrique falando. Aqui em Tibó tá tudo bem, graças a Deus. E agora? Pois é. Muito bom, Henrique. Um abraço para vocês aí. Um abraço, Vera. Então, você fala que a relação com a sua mãe foi uma relação difícil. Isso é muito comum, tá? Comum. A gente tem dificuldade de relacionamento quando é jovem, depois a velhice chega e os nossos pais difíceis acabam caindo no nosso colo para a gente cuidar e isso acaba gerando muito estresse. E um sentimento que acontece muito em função desse cuidar de uma pessoa difícil é o cansaço, a irritação, falta de paciência, porque nós temos limitações, então a gente se aborrece, a gente se irrita, a gente às vezes grita, às vezes a gente toma uma atitude assim muito ríspida, exatamente pelo fato de que a gente está cansado, de que a gente tem nossas dificuldades. E quando vem o momento do luto, o luto se mistura com um sentimento de culpa, porque a gente sente a falta e se culpa pelo fato de que não teve paciência devida quando aquela convivência foi uma convivência curta e agora eu não tenho mais como desfazer os meus momentos de irritação que eu tive na convivência com essa pessoa que era, de fato, muito difícil. Então, isso é um fato, isso é verdadeiro, ninguém pode mudar o passado já existe. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é revisitar o passado para entender que quem agiu daquela forma, agiu porque naquele momento estava sob um processo de tensão que eu não estou hoje. Então é muito confortável para mim, que estou fora do estresse que você viveu quando estava com a sua mãe, avaliar você no estresse e dizer que você estava culpada. Mas, eu estava dentro do problema, então quando a gente está por dentro do problema, nós temos muito mais dificuldade, então a gente tem que aprender a se perdoar. Senão a gente não consegue caminhar. E o primeiro movimento para o auto-perdão é entender que quando a gente agiu assim porque naquele momento nos pareceu a melhor opção. Então não se condene, não se culpe. Meu Deus, naquele dia eu gritei com ela, naquele dia eu não quis dar o almoço para ela, naquele dia eu empurrei minha mãe. E agora, quando eu me lembro, meu Deus, como é que eu posso ter feito isso?
quem fez aquilo não foi você. Quem fez aquilo foi você sob uma situação de grande estresse. E nós, na condição de grande estresse, nós realmente agimos de uma maneira bastante difícil. Então, a gente tem que aprender a se perdoar e dizer o seguinte: esse foi a minha atitude no momento de estresse que eu estava vivendo. Para você se conhecer, olha só. Não é para se condenar, para se penitenciar, é para dizer, olha como eu sou. Quando eu fico sob grande estresse, eu fico irritado, eu grito, eu empurro, eu me vingo, eu falo palavras duras. Para a gente se conhecer. Para a gente se conhecer. Não é para a gente se culpar. Porque tudo são experiências. Olha só como eu sou. Eu pensei que eu era mais calmo, eu não sou. Eu tenho uns momentos de raiva que eu nem imaginei que eu tivesse. E são experiências dessa natureza que revelam algumas características que nós temos, Terezinha. E é nessa hora que a vida apresenta para nós a possibilidade de nós conhecermos a nós próprios. Então, com relação a essa relação com sua mãe, pense pelo lado positivo que você não está pensando. Você já lembrou quantas pessoas abandonam seus pais? Viram as costas? Você virou? Você não cuidou? Mesmo ela sendo difícil? Mesmo com impaciência, você não levou até o final? Cadê seu mérito? Você só vai olhar o demérito e o mérito. Não vê a virtude que você tem, os esforços que você fez para todos os dias dizer, meu Deus, mais um dia, vou me levantar e vai ser outro estresse hoje. Vai ser outro estresse. Senhor, me dê paciência para que hoje eu não exploda. Isso não é mérito? Isso não é virtude? Aonde está seu coração que não enxerga o progresso que você fez? Então, a gente ainda tem fragilidade? Tem. Mas eu não devo olhar isso com culpa. Eu devo olhar isso e dizer, olha só como eu estou me autoconhecendo. Eu ainda tenho isso dentro de mim. E se olhar como um elemento externo, sem carregar cruz nas costas, ficar se penitenciando, porque isso já aconteceu. Sua mãe, hoje transferida para o mundo espiritual, não está mais preocupada com o fato de você ter gritado ou não com ela, porque isso já acabou. Existe dentro de você, para você aprender a se conhecer e dizer, experiência com a minha mãe me revelou faces do meu eu que eu não conhecia. Eu não sabia que eu era tão impaciente como eu sou. E isso é normal. Isso é normal. Conheço dezenas de pessoas que vivem essa mesma condição, cuidar de pais difíceis e que têm a paciência por um fio exatamente, às vezes até explode, pelo fato de que mesmo sendo espíritas e com conhecimento espiritual, tem dificuldade na convivência. Então, com relação à sua mãe, esse é um ponto. Com relação à carta que você recebeu do seu pai. Bom, existe hoje, sim, em vários lugares, um trabalho de cartas consoladoras. O que são cartas consoladoras? É o nome que o movimento espírita dá a essas cartas espirituais que são recebidas, assinadas por parentes desencarnados. Muito bem. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Isso é ótimo. Afinal de contas, a mediunidade existe para ser usada, né? E onde está o problema? O problema está na forma como as pessoas têm trabalhado isso. Porque existe uma carência muito grande das pessoas com relação a uma notícia do mundo espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito frágil, nós somos muito frágeis. E aí, Fátima Rabelo Bastos, minha irmã, quando a gente se depara com um trabalho mediúnico que traz cartas do mundo espiritual para o mundo corporal, tem que tomar um cuidado enorme para que isso não fique, porque se não for verdadeiro, machuca muito as pessoas. É igual uma declaração falsa de amor. Você ama uma pessoa e ela mente para você, ela diz que ama você, engana você, e depois, quando você descobre se foi enganado, é tão doído. Então, para que a gente não seja enganado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidado número 1 que a gente tem que tomar. Se a instituição espírita que realiza o trabalho não tem nada de estudo, só tem mediunidade, abra seu olho que tem alguma coisa de errado. Porque um centro espírita que se preza, ele não tem só reunião mediúnica pública, ele tem tarefas de estudo. As pessoas estão em estudo
no mesmo dia, em outro dia da semana. Número 2, o médium não é incensado como se ele fosse um deus. Se o médium estiver sendo trabalhado como se ele fosse uma coisa especialíssima, desconfie da instituição. Porque não se deve dar ao médium esse tipo de protagonismo quando ele é apenas um carteiro. Ele não é nada de especial. Número 3. Se nessa instituição pedirem para preencher alguma ficha em que você coloque seu nome, nome do parente, por que ele desencarnou, qual foi a data que ele desencarnou, qual é o seu grau de parentesco com ele, isso é muito perigoso, porque isso abre a possibilidade de pessoas desconfiarem do trabalho. Porque uma pessoa mal intencionada, ela pode, de repente, pegar as informações oferecidas numa ficha que foi preenchida, entrar na internet, pesquisar a vida da pessoa e construir uma carta que traga informações que venham a enganar a pessoa. Então, se pedir para preencher alguma ficha, desconfie, porque pode não ser verdadeiro. Quinto ponto, existem muitas vezes, quando esse trabalho cresce muito, pessoas de má fé que não estão ligadas ao trabalho diretamente e que tentam tirar vantagem pessoal da tarefa. O que o cara faz? O cara entra na fila às 5 horas da manhã e fica esperando uma mãe desesperada. Quando a mãe desesperada chega, ele diz, olha, eu cheguei aqui 5 horas da manhã e peguei uma ficha para pegar uma carta do meu filho. Mentira, não tem filho nenhum. Peguei uma carta do meu filho. Mas estou vendo que você está tão aflita, eu vou ceder a minha ficha para você. Só que aí eu vou voltar para a minha cidade, eu preciso de R$300 para eu poder voltar para a minha casa. Tem como você colaborar? Você está percebendo como você está sendo enganado? E que tem alguém, não tem nada a ver com o trabalho. Esse cara não tem nada a ver com o trabalho. É um esperto que se coloca na fila e vende a vaga. Então isso também é perigoso. Por isso que esses trabalhos são vistos com grande preocupação pelo fato de que eles são muito frágeis, são muito sensíveis. E na construção dessas histórias, dessas cartas, a gente deve procurar as singularidades que são como se fossem as comprovações de que a carta é legítima. Às vezes a comprovação não está na letra, porque a letra é do médium. Às vezes o médium é mais intuitivo do que o mecânico, a letra é dele. Às vezes a comprovação não está em certas palavras que o meu parente não usava e agora aparece desencarnado aqui no mundo espiritual. Se ele nem sabia o que era desencarnado, conversa é essa? Está usando esse linguajar espírita. Meu marido nem sabia, é porque o médium acaba contaminando a mensagem. E o que a gente tem que enxergar? Singularidades que a história tenha e que comprovem a sua autenticidade. Por exemplo, eu não preenchi ficha nenhuma e o menino diz, o acidente que aconteceu, mãe, foi porque a moto ela estourou o pneu próximo de casa. Quem é que vai saber que era uma moto? Quem sabe que era um acidente? Ninguém sabe de nada. Então, isso é uma singularidade. Ou nomes de pessoas. Eu vim aqui com a vovó Cotinha e com o vovô Tinoco. Como é que ele poderia saber? Se não preencheu ficha, como poderia saber? Não tem como. Então, são essas coisas que a gente deve procurar. E a preocupação que você fala do movimento espírita não é que elas não existam, é que a gente tem que ter muita prudência pelos riscos que essas 5 situações que eu já elenquei possam gerar para o trabalho. Mas a mediunidade ela é sempre interessante, desde que ela obedeça a esses critérios que eu estou colocando. Então, não é proibido, não. A grande questão é se realmente esse trabalho é um trabalho sério. Porque se for fazer um trabalho que não seja sério, é melhor que ele não exista. É isso que o movimento espírita diz. Se for para fazer um trabalho que enalteça médium, que não tenha estudo, que se cobre por aquilo que se faça, que se promova mentiras, é melhor Solange Gurgax que esse processo nem sequer exista. Porque assim a gente fere menos as pessoas. É melhor não amar do que ser enganado por alguém que mente o seu amor e nos destrói. E aí faz sentido, né? Esse fruto podre não contaminar todo um trabalho de às vezes, décadas de casas espíritas. Então, é importante esse olhar, né?
do trabalho de Jesus, ele não ser prejudicado. Então, esse cuidado que você relata é importante. Olha a Regina Célia. Regina Boa Célia noite da a todos madrugada. nós. Ela está em Angers, França. Oh, seja muito bem-vinda, Regina. Que bom Deus, que você está aqui coitadinha. nos assistindo, nos ouvindo. Que legal. Eu vou São trazer 3 horas da aqui. manhã lá. Exatamente. Nossa! Espero que esteja bem, Regina, porque 3 horas da manhã, de repente, ela está trabalhando, de repente, está retornando aí de algum evento, enfim. Nossa. Eu vou trazer aqui um relato e uma pergunta também, ao mesmo tempo. A Lilian Barbuda, um cheiro para você, Lilian, ela diz aqui... Eita, aqui sumiu, peraí. Aqui. Olha, antes da pergunta da Lilian Barbuda, eu tenho uma pergunta para a Lilian Barbuda. Sim. Eu tenho uma pergunta para ela. Eu trabalhei com Miriam Barbuda no IBGE. Eu quero saber se Lilian é parente de Miriam Barbuda, do Rio de Janeiro. Fala para ele. É? Responde aí para nós. Isso. Ela faz um relato, né, dizendo que cada etapa e estágio tem, portanto, o seu valor, como um degrau de uma escada, que dá sustentação para a mudança de fase. Mas não podemos ver como degrau, temos que ver como uma rampa, porque a mudança não é instantânea. Tuf, a gente vai subindo esse degrau lentamente. Mudança de fase. Quem chegou no final da live, depois volte para ver os 5 degraus da crença. Ficou no comecinho da nossa reunião de hoje. E a Sara, ela fala exatamente das fases, né? Como passar da etapa de querer salvar todos para a consciência de que cada um salva só a si mesmo. E olhe lá, sem estacionar no sentimento de indiferença, então, para com os outros. Porque se eu tiver indiferença para com os outros, eu também não estou me salvando. Porque o sentimento de indiferença é um sentimento de desinteresse no meu próprio progresso. Quando eu amo a mim mesmo, eu quero a minha felicidade. E a minha felicidade decorre de eu procurar ajudar aos outros. Se os outros não se ajudam a si próprios, aí é uma questão deles. Mas eu faço a minha parte. Então, eu sair dessa indiferença. Aqui, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, tem uma mensagem aqui assinada por Lacordaire, em gratidão filial, que tem um pedacinho dela, que tem uma frase, todo mundo conhece, uma frase que diz assim, ó: lembrai-vos todos vós que um dia, a cada pai e a cada mãe, Deus lhes perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Repare que a pergunta não é que fez o filho confiado à vossa guarda, porque o que fez o filho é problema dele. A pergunta é o que você fez ao filho. Então, o nosso papel é o papel de atuar de maneira efetiva na vida do outro. Olha, a Lilian Barbuda não sabe quem é a Miriam Barbuda. Não, então não é. Não é parente. Agora, ainda de estágio, a Alciene Muniz, ela também pergunta aqui. Não, mas eu não terminei. Eu terminar com a Barbuda. Vai, termina. Desculpa. Então, o nosso papel, quando fazia assim, como é que eu... Não era ela, era outra pessoa que tinha perguntado sobre a questão da indiferença. Sara, isso. Então, Sara, olha, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, questão 583. Deixa eu pegar ela aqui para a gente ver. Ó, Livro dos Espíritos 583. Nessa pergunta, Kardec indaga o seguinte: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Ou seja, o pai fez tudo e o filho entrou pelo caminho equivocado. O pai é responsável? Resposta: não. Aí segue um monte de coisa. Então, não, eles não são responsáveis. Por que ele não é responsável? Porque ele fez a parte dele. Mas se ele não faz a parte dele, aí ele se sente culpado por não ter feito. Então, quando você pergunta como é que eu me liberto
da compreensão de que eu me salvo a mim mesmo, mas não salvo o outro, da ideia da indiferença. Não, nós vamos atuar sobre os outros, mas com a compreensão de que eu não tenho poder de mudar. Se o outro não quiser mudar, a responsabilidade é dele, mas eu não posso desistir. Eu vou continuar fazendo. Eu vou dar um exemplo para você, Sara. Imagina uma mãe que tem um bebezinho que está doente. A Amanda já teve bebê doente e sabe como é que é isso. Aí você nunca teve um bebezinho que ficou doente, com enjoo? Não, minha sobrinha, porque minha filha, né, como você sabe, ela é adotada, então eu já adotei ela com 9 anos, então essa fase Não, então, eu não peguei, mas minha sobrinha já. Mas eu vou contar. A mãe tem um bebê, o bebê está doente, não está comendo nada. Quando chega na hora da mamadeira, sabe o que é que a mãe faz? Ela prepara a mamadeira integral para a criança e tenta dar para o bebê. O bebê toma 2 golinhos e não quer tomar, a mãe joga toda a mamadeira fora e daí a 3 horas ela faz uma todinha igual. Mesmo sabendo que ele não tomou, ela diz, ele não tomou, vou fazer só 2 dedinhos para ele. Ela faz a mamadeira inteira e ele, de novo, não toma, percebe? Então, é assim, a gente não desiste, mesmo sabendo que o outro, de repente, não vai corresponder. Então, o nosso papel, Sara, é tentar. O papel do outro é fazer. Agora, se eu não tento e desisto, aí eu assumo parcela de responsabilidade nesse processo. Então, aí está a questão que você pergunta sobre a indiferença em relação aos outros. Agora, terminei. E você sabe que me fez recordar, porque vez ou outra essa pergunta me vem à mente. E assim, espíritos imperfeitos que somos, no início da minha maternidade com a filha, sempre era presente. Amanda, cuida, porque quando Deus me perguntar o que eu fiz com Vitória, eu preciso estar com a minha consciência limpa. E nessa de espírita imperfeito, de não saber lidar com determinada situação, com determinada birra, com determinado comportamento ou posicionamento que você tem que dar, aí é onde, assim, a gente fica em dúvida, né, Jorge? Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo para o caminho certo? E aí a Alciene vem falando sobre isso também, né? O estágio 5, ele vale também quando queremos ser a palmatória dos filhos? Aqui isso, vale também quando queremos ter a... repare, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Eu não posso me omitir disso, de dizer assim, meu querido, cada um vai cuidar de si, ema, cada um com seu problema, te vira. Não, o filho é adulto e a gente vai exercer o nosso papel sabendo que ele é adulto. Mas a gente pode aconselhar, sem a pretensão de que ele nos obedeça, porque filho adulto para obedecer é difícil. Eu tenho filhos adultos, né? Meu filho mais velho tem 37 anos. Então, o filho adulto é filho adulto. Filho adolescente já é difícil de obedecer, imagine adulto. Mas a gente não deixa de fazer o nosso papel, só que você não deve constranger e obrigar, que é pior. Então, o que se pode fazer é uma conversa. Filho, não faz assim não, meu filho, não vale a pena. Larga a mão, isso não vai valer a pena. É seu pai que está falando com você. E existem umas estratégias que a gente usa, que é uma estratégia que Jesus usava. A gente pode usar a estratégia de Jesus com os nossos filhos. Qual era a estratégia de Jesus? A estratégia dele era a seguinte, ele não dizia para nós por que a gente tem que amar o inimigo, você viu? Jesus nunca disse, olha, você tem que amar o inimigo, porque se não amar o inimigo, você vai reencarnar com ele dentro de casa e vai ser um problema. Como as pessoas não conseguiam entender, ele lidava com crianças espirituais, a justificativa de Jesus para que a gente amasse o inimigo era, sou eu que estou pedindo, é por amor de mim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que me amarem farão aquilo que eu disser. Então ele usava o amor como motivação para seguir as suas palavras. Igual a mãe faz. Já viram como é que mãe faz? A mãe chega assim, meu filho, deixa eu pedir uma coisa para você. Pare de beber, por favor. É a sua mãe que está pedindo. Pelo amor que você tem à sua mãe, pare de... Qual é a justificativa? Não, porque, sabe, tem um espírito obsessor e o espírito obsessor pode ser... Não tem negócio de obsessor, não tem negócio de cirrose, não tem reencarnação. Meu filho, é sua mãe que está pedindo. É o amor da sua mãe que está pedindo.
Se você me ama, não faça mais isso. Pronto. Então, é uma ferramenta que a gente usa. Então, quando a gente conversa com o filho, a gente cria uma ponte de amor para que no futuro, quando faltar recurso, a gente diga assim, meu filho, é seu pai que está pedindo para você. Seu pai que ama você desesperadamente. Não faz mais isso com você, não. Muda a sua vida. Então, você tem esse instrumento, mas nunca diz, olha, é o seguinte, aí, você tem que me obedecer, porque não funciona mais, não funciona mais. Você se desgasta, você se aborrece, adoece, e não funciona. Então, a gente faz tudo que puder, coloca o amor em movimento, mas entende que, de repente, pode ser que não se consiga. Eu tenho uma obra aqui que pode ajudar. Deveria estar aqui na minha... Rapaz, eu não acho um livro hoje. Vou parar de falar. A obra é O Consolador. Também não consigo achar. Deveria estar na letra C. Letra C aqui em cima não tem, mas eu vou falar. É o livro O Consolador, de Emmanuel. Perguntas 190 e 191 sobre filhos rebeldes. O que fazer com filhos rebeldes? Tem aí o Consolador? Eu fui olhar, mas não está aqui, não. Pergunta não do tá Consolador. Não, então não está fácil também. Como agir diante de filhos rebeldes e incorrigíveis? Eu não vou responder, vocês vão ver lá. Que a resposta basicamente é: não desiste, persevera, não cria falsa expectativa e espera que o mundo eduque naquilo que você não conseguiu fazer. Provas amargas irão acontecer, mas é o que nós temos na vida de maneira prática. Tá? Eu vou trazer uma aqui, da Gislane, que ela disse que faz 1 ano que o filho dela desencarnou. Ela gostaria de receber uma mensagem dele, saber se ele está bem, e acredita que ele não está lá, mas às vezes ela só se sente melhor quando ela vai ao cemitério. Olha, Gislane. E complementa dizendo que gostaria de ouvir uma palavra amiga. Gislane, olha só. Racionalmente, a gente sabe que ele não está lá. Racionalmente, a gente sabe. Mas, às vezes, o nosso coração de pai, o nosso coração de mãe, pensa de maneira diferente daquilo que a gente sabe. E a gente tem que se permitir certas coisas, porque senão a gente entra numa racionalidade muito grande que não resolve as nossas vidas. Então, não que a gente vá estimular esse tipo de comportamento, mas se você sente vontade de ir, se você se sente atraído pelo fato de ir, vá. Vá. Vá à sepultura dele, ore lá. Se sacie dessa sensação de presença dele, embora você racionalmente saiba que ele não está lá. Mas todas as vezes que você for lá, vá também na casa espírita e promova em você mesmo uma reflexão mais profunda sobre essa relação dele com você. Se possível, entre num grupo de estudo da casa espírita, um grupo de estudo sistematizado, se for possível. Às vezes a gente está tão machucado, está tão ferido, mas se for possível, ingresse, vai fazer um bem danado para você. Implantar o culto do Evangelho no lar, outra coisa importantíssima para você fazer na sua vida. Como implantar o culto do Evangelho? Coloque no YouTube, como implantar o Evangelho no lar. E lá vai ter as orientações, tem vários sites explicando como é que você faz, mas é uma oração por semana de reflexão para melhorar a nossa condição espiritual e da nossa família. A gente tem muita dificuldade mesmo de fazer isso. Muita dificuldade. 1 ano é um tempo curto para isso. A partida de um filho é uma história que demora muito tempo para cicatrizar. Muito tempo. E às vezes parece que fechou. É uma ferida que parece que fecha, quando bate em cima, abre e sangra tudo de novo. Dia das Mães, Natal, Ano Novo, aniversário das pessoas envolvidas.
Ai, como são doídas essas datas. E o tempo vai devagarinho ajudando a gente a acomodar essas emoções dentro de nós, na medida em que a compreensão de que a vida continua vai tomando conta de nós. E aqui eu falo a mesma coisa que comentei ainda há pouco para a pessoa que falou sobre a partida da mãe, Luciane, acho que foi quem fez a pergunta. Então, assim, a mesma coisa, a gente precisa se fortalecer dessa crença. É muito importante ter a convicção da vida imortal, porque senão é uma dor que, meu Deus, não tem tamanho. É uma dor que não tem tamanho. Tem uma frase do Emmanuel sobre essa questão que eu acho muito bonita, em que o Emmanuel diz o seguinte: mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa, saber que eles continuam vivos. Quando você toma convicção de que seu filho está vivo, nossa, essa é convicção profunda mesmo, como nossas vidas conseguem transformar. Mas é até que essa convicção nos alcance, a gente passa por muitas noites de choro, de tristeza, de sensação de vazio existencial. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia. Essa ferida vai cicatrizar. Cicatriza, vai demorar. Demora décadas, mas cicatriza. Mas como toda ferida que cicatriza, ela vai deixar uma cicatriz em você. E qual é essa cicatriz? Você nunca mais verá a vida da mesma forma. Todas as vezes que você vê as crianças brincando na praça, você vai lembrar. Quando você olhar seus netos, você lembra. Quando você tem a oportunidade de ver outras pessoas tratando seus filhos, você vai dizer, não faz isso não. Não vai por aí. Não vale a pena. A nossa vida muda completamente de sentido, os nossos objetivos, os bens materiais, tudo muda tanto na nossa cabeça quando a gente vive essa experiência, que a gente nunca mais é a mesma pessoa. A gente não consegue mais ter o mesmo estilo que tinha antes. A vida nos modifica profundamente. Sim. A Fátima Rabelo, um cheiro, Fátima, ela diz que agora no dia 3 vai fazer 4 anos do desencarne de Roque, Jorge, e vejo os estágios, as fases do luto ser muito diversas. Fátima, você tem razão, porque existe aquelas 5 fases do luto que as pessoas comentam, né? E vem primeiro a fase da negação, depois vem a fase da depressão, aí vem barganha, até que depois vem a aceitação. Essas etapas, elas foram criadas, mas nem todo mundo segue esse modelo. Então a gente não pode dizer assim, não, é assim, o ser humano vai ter que passar. Não é verdade. Tem muitos de nós que não passamos pela fase da negação. E tem gente que não sai da negação, não avança. E tem gente que não passa pela parte da barganha. Então, depende muito de cada indivíduo. E a gente não pode querer ser uma espécie de super-homem ou super-mulher de não querer sentir a ausência de um companheiro. Então, por exemplo, você e o Roque tinham uma história muito bonita, uma convivência muito estreita, uma vida muito partilhada, muito rica juntos. Então é natural que você sinta falta. Natural, seria até estranho se você não tivesse esse sentimento. Porque o cotidiano está trançado com a presença dessa pessoa. Tem que criar uma nova rotina. E, às vezes, quando a gente tem outras pessoas no lar, se torna mais fácil, porque a gente se ocupa com isso, com aquilo, fulano pega na escola e tal, acaba sendo mais tranquilo essa readaptação de rotina. Mas quando a gente é só nós e o outro parte, a gente fica sozinho, tudo na rotina a pessoa fazia parte, tudo. Ela está presente em todos os eventos, então se torna bem mais difícil. Mas o que a gente pode dizer, e você bem sabe disso, o Roque está muito bem, o Roque está muito tranquilo. E você sabe disso. Então, essa compreensão da imortalidade, de que o outro está lá, e que de lá nos cuida, e que a gente tem
toda uma história na frente para viver, desse reencontro, até porque a gente já viveu outras histórias, está vivendo uma agora, vai viver outras mais à frente. Isso dá uma tranquilidade para a gente, poxa. Saber que ainda tem muita história para a gente viver no futuro. Ainda tem muitos encontros, muitas histórias para a gente viver. A Clau Hagel está trazendo aqui, a negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Isso, obrigado, Clau. Exatamente. Agora, essa proposta, ela não é uma proposta que a gente possa dizer todo mundo vai passar por ela. Ela é apresentada, mas ela não é, na verdade, uma obrigatoriedade. Há pessoas que vivem esses fenômenos e tem pessoas que não. Tem pessoas que, diante do luto, passam por um processo de aceitação logo de princípio, nem passam pelos outros. Eita, a gente nem passa, o tempo passa e a gente nem consegue ver ele passar. Então, assim, a Marilene Marcelino, nossa amiga querida, ela que faz parte da coordenação do Prece pela Vida, nosso programa diário, todos os dias às 6 horas, ela que fala de BH, ela deseja boa noite a todos. Ela pensa também, Elahá, que as cartas consoladoras devem ter um fim útil e consolador, e não a um fim de curiosidade afetiva. É o comentário dela. Vou contar uma história para vocês. Nós temos uma pessoa, todos aqui que estão nessa live aqui conhecem a pessoa, mas eu não vou dar o nome dela porque ela não me autorizou a dar. E ela é um médium, assim, fantástico, com uma ficha de serviço mediúnico incrível no movimento espírita. E essa pessoa, com toda essa riqueza de vida mediúnica, ela viveu durante 20 anos a história das cartas consoladoras. Durante 20 anos ela recebeu cartas consoladoras na mesa mediúnica. E ela me disse, eu parei de receber as cartas. Mas por que você fez isso? Trabalho tão bonito, trabalho lindo de consolo e de comprovação mediúnica, um negócio espetacular. Poxa, você deixou de dar um grande contributo para o movimento espírita. Ela me respondeu, engano seu. O que acontece nas cartas consoladoras? As famílias se viciam nas cartas. Então, você viaja para uma cidade A para fazer um trabalho naquela cidade, e esse pessoal viaja e se coloca desde cedo no local para receber e, de certa maneira, monopoliza o trabalho, que eles ficam ali, não tem espaço para os outros terem. Aí você vai para a cidade B, esse mesmo grupo vai, eles seguem você para onde você vai, atrás de cartas, de cartas, de cartas. Aí ela me disse, eu parei quando uma família já tinha recebido 14 cartas do parente. Aí eu te pergunto, 14 cartas não deu ainda para a pessoa dizer, me convenci. Que mais que a pessoa quer? Por que tanta notícia? Por que ocupa tanto a possibilidade de que outras pessoas recebam? Então ela disse, eu estava viciando as pessoas, porque era uma quantidade enorme de pessoas que seguiam. Eu chegava numa cidade e chegava o ônibus com aquele monte de gente, eles ocupavam boa parte do auditório, era aquele mesmo grupo sempre. Então eu decidi parar. É uma decisão que eu tomei e não fiz mais. Mas é uma decisão dela, tá? Então existe sim essa dependência que pode se criar e ficar atento para que isso não aconteça. Talvez o maior erro da humanidade seja esperar um mundo novo sem construir um eu novo. O verdadeiro ano novo começa quando você para de apontar o dedo e começa a olhar para dentro. Quando entende que ninguém precisa mudar para que você seja melhor. Que a sua felicidade não depende do comportamento de ninguém. Esse é o estágio mais alto da maturidade espiritual. Quando você assume a própria transformação. Você não precisa de um novo calendário. Você precisa de uma nova postura. Um novo olhar sobre a vida. Uma nova relação com suas dores, suas escolhas e seus aprendizados. Leva essa mensagem com você. Aplica na sua vida real. E se algo aqui tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa despertar. Deixa nos comentários o que ficou dentro de você. E segue com a gente nessa jornada de transformação espiritual.